Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Abra por favor aí então sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, verso 18. Vou estar lendo alguns versículos em nome de Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo 18, amém? Diz assim a palavra de Deus: Porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Porém, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. E a Escritura cumpriu-se, a qual diz, e Abraão creu em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vede então como que, pelas obras, o homem é justificado, e não pela fé somente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, graças nós te damos pela tua palavra, Senhor Deus, que é o nosso norte, que é a lâmpada dos nossos pés e a luz para o nosso caminho. Em um mundo rodeado de confusão, de mentira, do inferno, rodeado, Pai querido, de astúcias, tentando desviar-nos da Tua palavra, Pai. E muitas vezes nós nos pegamos em práticas que parecem normais no mundo em que vivemos, mas que aos Teus olhos é pecado e abominação. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós e ministra a Tua palavra com poder, Pai, de tal maneira que Ele alcance o mais profundo do nosso coração, que possamos entesourar essa palavra preciosa do Senhor e frutificar, Pai, como nós lemos aqui, como uma fé viva, uma fé acompanhada de obras que evidenciem esta fé, uma fé verdadeira, Pai, uma fé genuína, e possamos ser chamados corretamente como crentes, pessoas, servos e servas do Senhor que creem verdadeiramente no Senhor, não apenas de boca, mas em obra e em verdade. Assim seja, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome e para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. A palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã é algo que eu creio que vai fazer muita diferença para nós, irmãos, para mim, para você, em nome de Jesus, que é a obediência. Algo que foi aberto no culto aqui. A obediência faz a diferença. Podemos intitular essa ministração dessa forma: obediência faz a diferença. Obediência faz a diferença. Nesse texto que nós lemos, há uma referência ali a respeito de Abraão, naquela passagem onde ele ofereceu Isaque sobre o altar. E aqui nós temos então um exemplo do que significa a verdadeira fé. Ele foi chamado Pai da fé. E esse exemplo mostra para nós o que é a verdadeira fé. Para que a gente possa realmente entender, irmãos, qual é a verdadeira fé na qual nós devemos nos apegar. Para a gente não perder tempo. Para a gente não ficar gastando tempo com fantasias, achando que estamos bem, quando na verdade podemos estar muito mal, mesmo estando frequentando a igreja. Que isso venha realmente falar ao nosso coração para nos dar um norte, uma luz, para que a gente possa realmente investir tudo que nós temos investido, entregar a nossa vida no altar de uma maneira eficiente, uma maneira produtiva, uma maneira que vai fazer a diferença. Se nós formos lá em Gênesis capítulo 22 para relembrar essa passagem, ali no versículo 12 e também do 15 ao 18, a palavra de Deus vai dizer assim: Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Pela segunda vez o anjo do Senhor
alarmou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Agora preste muita atenção no final desse versículo. Porque você me obedeceu. Olha o que a obediência de um homem causou de bom na vida não só dele, mas de tantas e tantas gerações após ele. Seus filhos, os filhos dos seus filhos, até chegar no Senhor. E a partir do Senhor Jesus, esta bênção, esse juramento que Deus fez para Abraão alcançar a nossa vida hoje, através da bênção de Abraão, através da nossa aliança com Jesus, o descendente de Abraão, pelo qual nós recebemos esta graça, essa bênção. Mas tudo isso foi possível porque um homem obedeceu a Deus, ouviu o Senhor e obedeceu. A obediência faz a diferença. E aí o texto de Tiago deixa muito claro que a fé de Abraão, ela não se resumiu apenas a Abraão falar: olha, eu ouvi Deus falar, eu acredito no que Deus falou para mim, como muitas vezes nós viemos aqui aos cultos, ouvimos a palavra, cremos na palavra que foi ministrada, que o pregador ali ministrou, saímos daqui crendo naquela palavra, mas quando chega lá fora, quando nós temos a oportunidade de pôr em prática esta palavra, muitas vezes nós não fazemos, não praticamos. E aí a gente acaba se colocando no grupo dos ouvintes. Aqueles que são apenas ouvintes e não praticantes da palavra. Mas a própria palavra do Senhor disse para nós aqui em Tiago 2, que a fé sem obras ela é morta, não adianta nada ouvir apenas, se a gente não praticar. Foi a obediência de Abraão, não apenas ouvindo, mas indo até o fim, levando o seu filho, sacrificando aquilo que ele mais amava no altar, porque foi aquilo que Deus falou para ele, que fez com que ele ouvisse da boca de Deus essa palavra de bênção. Te abençoarei, farei da tua descendência uma bênção, e através da tua descendência, do teu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas, porque ele obedeceu. E é isso, irmãos, que nós vemos ao longo da história da humanidade, ao longo da nossa história, da minha história e da tua história também. Essa é a história da nossa vida. É para isso que nós somos provados. É nisso que nós somos provados quando nós passamos por diversas provações, na nossa obediência. É isso que nós somos provados. Se nós formos lá em Gênesis capítulo 24, já vendo ali que esta bênção que Abraão recebeu já reflete na sua descendência, nós vamos ver ali Isaac agora. Abraão é morto, Abraão morre ali numa boa velhice, abençoado, farto de dias. Então chega a próxima geração, a geração de Isaac. E no capítulo 24, a Bíblia diz assim, versículo 62. Ora, Isaac vinha voltando de Beer-Laal-Roi, o poço daquele que vive e me vê, porquanto habitava nas terras do Neguebe. Gênesis 25:11. Depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar sobremaneira seu filho Isaac. E Isaac habitou junto ao poço de Beer-Laal-Roi, que significa o poço daquele que vive e me vê. A obediência de Abraão fez com que o seu filho tivesse a mão poderosa de Deus sobre a vida dele, abençoando. Quem aqui não é o pai ou a mãe que deseja isso para os seus filhos? Que deseja que os seus filhos sejam abençoados? Talvez este não seja o maior desejo de um pai ou de uma mãe, que os seus filhos sejam abençoados nessa terra. Então há algo que você pode fazer para que você coopere para isso. Obedeça a Deus. Ouça a voz de Deus e obedeça. E você e toda a sua casa será abençoada. Creia nisso, em nome de Jesus. O Senhor, Ele não falha na sua palavra. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Abraão aqui está morto, mas Deus não se esquece daquilo que Ele promete. Na vida daquele que crê, que confia e que é fiel. Deus é fiel.
Deus se compromete com aquele que é fiel a Ele, em nome de Jesus. Aleluia. E aí no capítulo 26, no finalzinho ali, no versículo 4, né, de Gênesis 26, a Bíblia vai dizer assim, para Isaac agora. Olha só o que vai dizer para Isaac. No versículo 3. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas estas terras e mostrarei o juramento e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas estas terras e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Agora olha o versículo 5. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isaque, portanto, se estabeleceu em Gerar. Então, irmãos, a obediência de Abraão refletiu poderosamente na sua descendência. O seu filho foi abençoado porque o seu pai foi obediente. Simples assim. A obediência fez a diferença. A tua obediência fará a diferença na vida dos teus filhos em nome de Jesus. Aleluia. Se nós olharmos na história, então, tendo como agora esse exemplo de fé, de obediência, que nos leva a viver uma vida abençoada, feliz, alegre, próspera, de geração em geração, se nós olharmos a história, nós vamos ver que o contrário é verdadeiro. Que a prova da fé é a prova da obediência. E foi a prova da obediência para Eva, para Adão, para Israel, para Saul, para Sansão, Salomão. Todos eles, irmãos, todas as provações que eles passaram, eles foram provados na sua obediência. A prova que eles estavam sendo submetidos era: ele vai ser obediente ou ele vai ser desobediente e rebelde? Essa foi a prova, e essa é a prova que nós somos submetidos na nossa vida também. É quando ninguém está vendo a gente, mas aquele que vive e vê, ele está olhando a nossa conduta, ele está olhando a nossa atitude. Ele está vendo, irmãos, se nós somos obedientes, fiéis, confiáveis, se nós podemos ser chamados como amigos dele ou inimigos dele. Porque não tem meio termo, irmãos. É isso que nós precisamos entender, a seriedade do que nós estamos falando aqui. Não tem meio amigo de Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Não tem meio termo. Não dá para ficar metade de uma forma, metade de outra forma. E o perigo disso é que às vezes nós estamos, por simplesmente frequentar a igreja, achando que somos amigos de Deus. Mas não é esse o critério que o Senhor utiliza para Ele enxergar em nós um amigo de Deus. Não é o critério de simplesmente frequentar a igreja. Frequentar a igreja é uma das coisas que fazem parte da obediência, inclusive. Porque muitos têm se perdido nesse ponto também. Têm deixado de congregar, mas a palavra de Deus fala: não deixem de congregar. É questão de obediência. A obediência faz a diferença. Pode parecer que no momento não faça, mas lá na frente você vai ver que faz a diferença. Abraão aqui já estava morto. Ele não viu Deus abençoando Isaac da maneira como nós lemos aqui, porque ele já estava morto. Mas ele obedeceu. Se ele tivesse desobedecido, talvez naquele momento parecia que tudo estaria bem, mas o futuro seria terrível. E nós vemos isso hoje, irmãos. Quantas pessoas estão morrendo, sofrendo, sendo humilhados, porque o pai ou a mãe não obedeceu a Deus. Não ouviu, não deu ouvidos à palavra, fez do jeito dele, seguiu a carne, seguiu a raiva. Ouvimos um testemunho aqui que a irmã, corroída de raiva por uma sociedade desfeita, vendo o negócio indo água abaixo, recebe uma palavra da parte de Deus falando: olha, quando você abrir mão dessa raiva e abençoar a tua ex-sócia, é onde você vai ser abençoada. E ao fazer isso, ela pôde contemplar a glória de Deus e ver o mar se abrindo. Obediência, irmãos, é obediência. Não é só conhecer, não é só aprender. É aprender e praticar. Em nome de Jesus. Todos esses que eu citei aqui
foram alertados por Deus, ouviram a palavra de Deus. Mas quando eles foram provados, eles foram reprovados, porque eles foram desobedientes e rebeldes. E o fim deles foi terrível. De todos eles, Eva, Adão, Israel, um fim, à medida ali que eles desobedeceram, terrível. Se você ler o livro de Juízes, prepara o estômago, porque é forte. Você vê a consequência da rebeldia do povo que ouviu Deus falar, mas virou as costas para o Senhor. E o mal que veio sobre. E não mudou, os dias de hoje é a mesma coisa. A gente se ilude achando que não vai acontecer nada. Se eu aqui praticar o pecado, se eu continuar vivendo dessa maneira. Mas vai, não tem meio termo. Todos eles foram reprovados porque foram desobedientes, não deram ouvidos à palavra de Deus. Então, irmãos, eu creio que o Senhor ele tem dado continuidade a esse assunto sobre provações, porque nós temos talvez uma conotação muito negativa do que significa ser provado. Nós já ficamos com a cabeça baixa, ai meu Deus, que prova, que prova. Mas a palavra de Deus ela fala que você tenha motivo de alegria o passar por muitas provações, porque você está sendo submetido a provas para ser aprovado, para ser aperfeiçoado, para você ter virtude de Deus em sua vida e ser um homem e uma mulher de Deus nessa terra e ser um canal de bênção por onde você passar. É por isso que você está sendo lapidado, provado. Para que somos provados? 1 Pedro 1, 6 e 7 responde para nós essa pergunta. Para que somos provados? 1 Pedro 1, 6. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada. Muito mais preciosa do que o ouro que corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, irmãos, nós somos provados para que a nossa fé, a sinceridade da nossa fé, a genuidade da nossa fé, seja atestada. E uma vez atestada, você vai ter ali diante de você a revelação de Jesus na sua vida, em alguma área da sua vida, em alguma questão que você tem colocado. Você vai ver a glória de Deus, você vai ser transformado. Ao ser submetido a uma provação e você estar ali preparado, sabendo o que deve ser feito, para isso você precisa ouvir e aprender a palavra. E quando você estiver diante da prova, você vai saber o que fazer. Agora, a decisão de fazer aquilo que você sabe o que tem que fazer é sua. É isso que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso nessa prova. É isso que vai determinar. Somos provados para que possamos ser medidos enquanto crescemos, enquanto amadurecemos, enquanto estamos aptos para lidar com coisas grandes e firmes da parte de Deus que nós não sabemos. Lugares altos que Ele deseja nos colocar para exaltar o seu nome. Somos provados para provar se somos fiéis ou infiéis. Se somos maduros ou imaturos. Se podemos ser considerados filhos livres, que não precisa de controle, porque Deus não precisa se preocupar em controlar você, porque Ele sabe que você vai saber lidar com aquela situação, você vai honrar o nome dEle. Ou se nós ainda somos filhinhos, crianças mimadas, que precisa estar debaixo de controle, de um tutor, de alguém para controlar, para colocar limites, porque se deixar sozinho, não tem juízo. Vai se destruir, vai cair no abismo. De que lado nós estamos, irmãos? Em qual grupo você se enquadra, olhando e fazendo um autoexame na sua vida hoje? Quero caminhar aqui para concluir um texto que eu li e que eu meditei aqui, muito forte, de Isaías, no capítulo 1, que vai falar a respeito disso. Nós começamos falando de uma fé que ela só é verdadeira e genuína quando ela é acompanhada de obras. E nós estamos aqui caminhando nesse entendimento a respeito da obediência como sendo o elemento chave para que não só eu, não só você sejam abençoados, mas que toda a sua descendência seja abençoada por causa da tua obediência. Olha só o que acontece quando ocorre o contrário,
um exemplo aqui muito vívido na palavra de Deus. Isaías 1, a partir do versículo 2, diz assim: Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, eis que assim diz Yahvé o Senhor, criei filhos e os fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece o local onde o seu Senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 3, 16, diz: Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com condigno proceder as suas obras em mansidão de sabedoria. O Senhor, Ele tem nos chamado, irmãos, para sermos sábios no tempo que vivemos, porque a nossa vida passa muito rápido. A Bíblia compara a nossa vida como uma névoa, como uma neblina. A nossa vida, a Bíblia diz, é como uma erva, e a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, e a gente vai embora, a gente expira. E no tempo que nós temos vivendo aqui, que é tão curto, o Senhor, Ele tem nos chamado para viver de uma maneira inteligente e sábia, com uma fé inteligente, uma fé viva, sem perder tempo, irmãos, com rodinhas, com conversinha fiada. Isso é só prejuízo para mim e para minha casa, para você e para sua casa. A Bíblia fala lá em Pedro também, 1 Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, isso, 3, 10 e 11. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere, porque os olhos do Senhor, olha só, irmãos, estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Nós queremos amar a vida e ver dias felizes? Então nós precisamos refrear a nossa língua. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado, cuidado, cuidado. Para que não aconteça de você estar aqui oferecendo sacrifício, fazendo um monte de coisa para Deus, achando que é isso que o impressiona, quando na verdade o que impressiona Deus é a sua obediência. Sacrifícios e holocaustos não quisestes, corpo me preparaste. Jesus, Ele veio, irmãos, porque Deus, Ele não estava mais aceitando os sacrifícios do povo que tentava compensar a desobediência à sua palavra, oferecendo holocaustos, oferecendo sacrifícios. Então o próprio Deus teve que vir à terra para se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que Deus, Ele quis e o que Ele quer de mim e de você é a obediência. Não é sacrifício vão, não é sacrifício para compensar o pecado que você praticou, o mal que você fez. O que o Senhor quer é arrependimento. O que o Senhor quer é um conserto. O que o Senhor quer é ver sinceridade na tua fé, para que Ele possa te exaltar nessa terra. Porque do contrário, como nós lemos aqui nesse texto, o Senhor, Ele volta-se contra os que praticam o mal. Como eu falei, você pode passar uma linha tênue entre você ser filho de Deus, amigo de Deus, e inimigo de Deus e filho do diabo. É forte essa palavra, não é, irmãos? Mas é o que a palavra de Deus ela diz. 1 João, capítulo 3, ele vai dizer isso para nós. 1 João 3, 7 ao 10. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama ao seu irmão. E quem ama o irmão, irmãos, amados, não faz mal contra ele. Não fala mal contra ele. Quem ama o irmão, quem pratica o amor, não faz o mal. É óbvio, né? É bem simples de entender isso, mas muitas vezes é isso que nós fazemos. E aí, para compensar,
Quando é para fazer algo, vamos lá, eu tenho que ensaiar, eu tenho que fazer, eu tenho que preparar a palavra, eu tenho que fazer isso e aquilo outro. Mas se você não estiver atento àquilo que Deus está nos ensinando, irmãos, e se esforçar para obedecer, os seus sacrifícios são vãos. São sacrifícios de tolos. Glória a Deus. Então, irmãos, continuando ali Isaías, para a gente finalizar aqui, continuando o texto ali, Isaías capítulo 1, eu vou pular aqui um pouquinho, aqui no versículo 11, indaga ao Senhor, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados de carneiros e da gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis os meus átrios? Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras. Cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor. Então, sim, vinde e arrazoemos, diz Yahvé. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, não tem meio termo. Ou você está com Deus, ou você é contra Deus. Salmos 37, 22. Sim, possuirão a terra os que ele abençoa, mas os que ele amaldiçoar serão excluídos. O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Aleluia. Salmos 37, 22 e 23. E aí, irmãos, para finalizar, eu gostaria de fechar com Lucas 8, um versículo que me chamou muita atenção ontem, quando eu estava lendo esse texto, que coroa esse entendimento que o Senhor quer trazer para nós no dia de hoje, da obediência que faz a diferença, do saber ouvir a palavra de Deus, entesourar ela no teu coração e frutificar, praticar, executar aquilo que você tem recebido da parte do Senhor. A quem é dado, a quem Deus tem dado, muito mais Ele vai acrescentar. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lucas 8, versículo 15. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Como nós lemos no Salmo 37, que Deus se agrada da conduta daquele que o agrada, e até que se ele tropeçar não vai cair, irmãos, é porque nós somos falhos. Mesmo nós colocando toda a nossa dedicação para pôr em prática a palavra de Deus, nós estamos sujeitos a falhar e a tropeçar. Mas quando isso acontecer, nós temos um caminho que se chama arrependimento e confissão de pecados. E se você confessar o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda injustiça. Mas o pecado, irmãos, na nossa vida tem que ser um acidente, uma exceção, e não a prática, não o hábito. Quando nós estamos no hábito de pecar, nós não temos nem o coração sensível para pedir perdão a Deus de maneira sincera, porque nós estamos acostumados a viver naquele pecado e naquela sujeira, nos acostumamos com a lama. Mas o Senhor, Ele tem nos chamado porque, ainda que nós possamos estar totalmente fora da vontade do Senhor, se nós
nos posicionarmos e voltarmos e nos arrependermos, Ele vai tornar os nossos pecados como branco, alvo como a neve, e vai perdoar e vai tirar isso de cima de nós. Então, quando nós lemos essa palavra de Lucas 8, nós vemos aqui que o Senhor Ele lança semente. A palavra de Deus está sendo semeada aqui nesse momento. Mas ela só vai frutificar se o teu coração for um coração bom e generoso, que ouve a palavra, retém, entesoura. Em outra tradução diz assim, ouve a palavra, a entesouram e com perseverança frutificam. E aí a perseverança vai ser o elemento que vai nos dar essa continuação quando nós tropeçarmos. Você tem que continuar a perseverar, levanta, peça perdão ao Senhor e tenta novamente, aprenda mais. E quando estiver diante da prova, da situação onde você tem a escolha de praticar aquilo que Deus Ele te ensinou, ou seguir a tua carne, você vai pelo menos saber o que fazer. E vai lembrar das palavras de Deus. E vai ter a decisão e a oportunidade de passar na prova. E o que significa passar na prova? Obedecer a palavra de Deus e praticá-la em nome de Jesus. Para fechar, versículo 21 de Lucas 8 diz: Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai, pela palavra do Senhor nesta manhã. Continue a falar, Pai, conosco, com o teu povo. Somos um povo, Senhor Deus, esforçado, Pai. Nós somos um povo que queremos ver dias felizes na terra, mas muitas vezes, distraídos, não vigiando, nós caímos em muitas tentações, Pai. E damos lugar à nossa carne e perdemos a visão desse todo que acabamos de vislumbrar, que quando nós fazemos isso, nós não comprometemos apenas a nossa própria vida, mas nós comprometemos a nossa descendência. Porque um ato de obediência foi capaz de trazer salvação a todos nós, mas um ato de desobediência também nos levou a uma vida de muito sofrimento, de suor e lágrimas, para onde muitas das coisas que nós não iríamos viver, nós vivemos na terra hoje por causa da desobediência de um homem, mas por causa da obediência de outro homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos graça, nós recebemos a salvação e a vida. E hoje nós temos aqui, Pai, a oportunidade de administrar a nossa própria vida e tomar decisões sábias e inteligentes que vão trazer coisas boas, não só para nós, mas para a nossa descendência também, se nós formos obedientes, se nós ouvirmos a Tua palavra como nós lemos aqui, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu creio, Pai, que é isso que o Senhor tem para os Teus filhos, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que cabe somente a nós, Pai, dar ouvidos e obedecer, e contemplar tudo isso que o Senhor tem para nós, como filhos amados. E quando nós nos rebelamos, quando nós escolhemos o pecado, a prática do pecado, a Tua palavra deixa claro também, Pai, que isso não nos mantém na posição de filho de Deus, mas quem pratica a injustiça se torna filho do diabo, como muitos dos judeus na época que o Senhor andou nessa terra também se apoiavam simplesmente no título que eles tinham de judeus para afirmarem que eram filhos de Deus, mas o Senhor falou na cara deles que eles eram filhos do diabo, porque eles estavam tramando o mal no coração deles ali, querendo matá-lo. Mas em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos entender isso, porque não é uma palavra condenatória essa palavra, mas uma palavra de exortação ao arrependimento e uma vida de santidade que vai trazer, que vai atrair para nós e para a nossa descendência uma vida abençoada, próspera, feliz, bem-aventurada, para nós não cairmos nos laços, nas astutas ciladas do diabo, para com a nossa língua maldizer, para com a nossa língua amaldiçoar e assim também acabar indo para um caminho de sofrimento e de vergonha. Mas eu creio, Pai, que o Senhor tem um lugar de honra para os Teus filhos, um lugar de vitória, um lugar de milagre. Mas em nome de Jesus, Senhor Deus, abre os nossos olhos e abre o nosso coração para que a gente entenda a importância dessas coisas, que não tem meio termo. Se nós formos obedientes, viveremos todas essas promessas. Mas se formos desobedientes, haverá choro e ranger de dentes também.
Não podemos ocultar a tua palavra, Pai, mas ministrá-la por completo, para que tenhamos todos nós a oportunidade e de não chegar no grande dia e falar que não ouviram, porque nós temos ouvido, Pai, e cabe a nós a decisão, a escolha que nos levará a viver uma coisa ou outra, a vida ou a morte, que o Senhor coloca diante de nós. E eu sou grato a Ti, Pai, por ter essa oportunidade também, Pai, de ouvir essa palavra e ser ministrado e ser exortado, junto com os meus irmãos. E nós somos agradecidos. Leva-nos debaixo da Tua graça, Pai. Eu sei que não é na nossa força que nós iremos praticar a Tua palavra, mas sim com a Tua ajuda, com o Teu poder que se manifesta quando nós temos um passo de fé, quando nós cremos que a Tua palavra, que o Senhor nos deu, ela só é possível de ser vivida porque saiu da boca do Senhor, e por isso nós podemos, porque podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Pai. E se nós tropeçarmos, lembra-nos, Pai, do caminho que está aberto diante de nós de arrependimento, de confessar os nossos pecados e saber que o Senhor estará pronto para nos perdoar, nos levantar, nos purificar e nos dar uma nova oportunidade, para na próxima vez que formos provados, sermos aprovados e sermos promovidos e sermos colocados nos lugares que o Senhor tem para os teus filhos, em nome de Jesus, como príncipes e princesas do Senhor. Muito obrigado, Pai. Essa é a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vão na paz, em nome de Jesus. Aleluia.